fiz ali com meus 14, 15 anos. E aí ali estava acontecendo o lançamento do movimento negro unificado. Nesse lançamento, uma das principais palavras de ordem era para a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, que só foi criado nos anos 2000, depois de muita. Mas o Dia de Consciência Negra é um dia muito importante para a gente, não só para pensar o tema do racismo, mas para pensar o tema do racismo dentro de uma série de questões que estão colocadas. E como a Sheila disse, essa casa, eu acho que a escolha do nome da casa é fantástica, e eu vou falar dessas 3 rosas no decorrer da fala. E a primeira delas, porque quando fala de racismo, a gente não pode falar só do racismo que nos afeta aqui no Brasil. Porque a primeira que eu vou falar é a Rosa Parks. Quem conhece ela? Vocês sabem dela? Fala vocês, não conhecem? Não? Você conhece ela? Conheço. Ela foi uma das primeiras lutadoras, né? Ela foi presa, se eu não me engano, por conta das leis de segregação racial que havia nos Estados Unidos no meio do século XX. E, bem, foi um ícone da luta antirracista depois, para a abolição das leis que obteve nas décadas posteriores. Então, a Rosa Parks é um exemplo de mulher, de como as mulheres lutam, inclusive como até cada um de nós individualmente podemos mudar a história, contanto que a gente se organize. Porque essa coisa que as pessoas falam, você não pode fazer nada, você não pode mudar a história, o mundo é assim, tal. O que aconteceu com a Rosa Parks? Em 1955, ela era uma empregada têxtil, uma fábrica têxtil, uma trabalhadora, e havia uma lei nos Estados Unidos, que tem a ver com tudo que eu vou falar, tanto sobre o Brasil quanto a Palestina, que eram chamadas leis Jim Crow, que são leis que foram aprovadas nos Estados Unidos depois da abolição dos escravos, em 1877, e valeram até 1970. O que essas leis impunham? Que negros e brancos têm que ser radicalmente separados. Bebedouro separado, escola separada, ônibus separado, tudo separado. Trabalho e assim por diante. No ônibus, a lei era a seguinte: as pessoas brancas ocupavam todos os assentos do ônibus, só ficavam os últimos 4 assentos dos negros. E se tivesse um negro sentado lá no fundão e chegasse um branco, a pessoa teria que ceder o espaço, o assento para o branco. Isso era a lei. A Rosa Parks, num belo dia, cansadona, disse o seguinte: eu não me levanto. E não se levantou. Consequência, foi parar na cadeia, né? A foto da prisão dela. E na cadeia ficou presa por um bom tempo. Só que a história se move de formas, às vezes, misteriosas. Porque ela tinha o culto numa igreja que tinha como pastor um jovem de 22 anos chamado Martin Luther King. E, através dessa igreja, eles organizaram depois um boicote de um ônibus nos Estados Unidos por um ano. Por um ano, nenhum negro tomou ônibus nos Estados Unidos. Por um ano, todo mundo se organizava em caronas, todo mundo se organizava de formas alternativas para ir trabalhar. E como que pesa no bolso dos capitalistas é grana, depois de um ano sem recolher passagem de negros, a lei caiu. E aí começa todo um movimento que vai se estender durante 20 anos quase, que é um movimento pelos direitos civis, que vão acabar derrubando todas essas leis. Só que, vocês estão vendo aí, ali é a sala de espera separada para negros, aqui é uma igreja que está dizendo: nós não recebemos pessoas de cor, e aqui o bebedouro separado. Certo? Essas leis, chamadas de apartheid, daqui é uma charge do Latuf, que é um brasileiro bem famoso, que está colocando aí a única democracia do Oriente Médio. Primeiro, Israel se vende de fato como a única democracia do Oriente Médio. O que nós vemos na imprensa é a luta de uma pretensa civilização democrática contra um bando de terroristas do mundo. E o que nós estamos vendo lá em Israel, na Palestina, não é uma guerra entre
um Estado civilizado e democrático, e um antiterrorismo. É um genocídio. É um genocídio que está atacando todos os setores da sociedade. Vocês já viram na imprensa, mais que tem que conter isso, hospital bombardeado, o povo estava no norte, mandaram para o sul, depois bombardearam o sul, bombardeiam com comboio de alimentação, estão fazendo qualquer coisa inimaginável. Agora, isso não é de agora, isso tem 75 anos, desde que Israel criou a Ciclópia. Israel criou a Ciclópia. Não existe a tal Israel bíblica, não existe essa discussão que é colocada há muitos setores religiosos. Na verdade, não existe. Israel foi criado em 47 através da ocupação de terras palestinas. Aqui chama a atenção que na camisa do cara está escrito Bethlehem, isso depois eu vou comentar um pouco do livro. Bethlehem, inclusive, é um grupo de direitos humanos judeu, de Israel, que é antisionista. E essa charge foi lançada quando esse grupo lançou um relatório dizendo que sim, Israel é um estado de apartheid. Sim, Israel é um estado de segregação racial. A palavra apartheid ela foi criada na África do Sul, vem do holandês, e quer dizer literalmente separação. E a separação, aquilo que a gente conhece como separação, só para, já falei para vocês a coisa da chacina em Israel, na Palestina e aqui, mas de qualquer forma, aqui vocês estão vendo como era, isso daqui era a Palestina, em 1947, certo? Território chamado Palestina, era tudo isso. Em 47, Israel começa a dividir essa área e criar a Ciclópia, que é essa área branca. Em 67, eles ocupam quase todo o território e expulsam os palestinos. E hoje, essa parte branca é Israel e essas duas pequenas partes, em verde, são a Palestina. Vocês estão vendo que o território na Cisjordânia não tem continuidade. Então, em todas essas áreas que estão vendo, é tudo cercado de muros. Muros altíssimos, com checkpoints, que são postos de controle militarizados. Aqui, quando vocês estão vendo na televisão, a maioria das coisas acontece nesse pedacinho, que tem 40 quilômetros de comprimento e 10 de largura. Aí dentro vivem 2 milhões de pessoas. Nessas duas áreas aqui, vivem 6 milhões de pessoas. Literalmente, em uma prisão a céu aberto. Uma prisão a céu aberto que é cheia de controles. Aqui na África do Sul, vocês estão vendo, essas placas somente brancos. Aqui está uma escada para o metrô, do trem. Aqui para branco, aqui para não branco, aqui para branco. Na praia, a área só para branco. Essa aqui é o terrível assim. Tome cuidado com os nativos. Certo? Não se chegue perto que aqui tem preto. Literalmente isso. E aqui as mulheres falando da lei dos passes. Porque na África do Sul, os trabalhadores eram obrigados a carregar uma espécie de passe, como passaporte. E você só podia passar de um lado para o outro da fronteira se você mostrasse o passe. Em Israel, aqui são as townships. Então, daqui é uma área de brancos, aqui é uma área de negros. Aqui também é uma área de brancos, aqui é uma área de negros. Certo? Então, as favelas eram completamente segregadas. Em Israel, aliás, antes de Israel, todo mundo já viu deve ter visto essa foto. Aqui, nós nunca tivemos uma lei no Brasil que dissesse que negro não pode viver no mesmo campo que branco. Mas existe uma outra lei na sociedade brasileira, que são as leis do capitalismo. Que não estão no papel, mas tem tanta efetividade quanto. Então, isso que vem para Aristóteles é o retrato de uma segregação racial que, apesar de não ser baseada em lei, se impõe sobre a realidade. E a mesma coisa se impõe em Israel, o apartheid sionista. Então, vocês estão vendo daqui, gente. Isso daqui acontece todo dia com 70 mil pessoas que vivem em Gaza e têm que trabalhar em Israel. Elas têm que passar por um posto militar.
E nesse posto militar, as pessoas são checadas uma a uma, às vezes os celulares são confiscados, as pessoas são presas, as pessoas vão trabalhar e não voltam para casa, além do fato que ficam de 5 a 6 horas, 5 a 8 horas na fila para poder trabalhar. Então as pessoas, literalmente, elas entram na fila para trabalhar, saem na fila para trabalhar e ficam o dia inteiro, a vida inteira nessa história. Aqui, as prisões, como eu disse no começo, nós temos cerca de 7 mil crianças presas na Palestina, em Israel, que são palestinos, e aqui são os muros que dividem a coisa toda. Só para dar um exemplo concreto da história da segregação, essa charge é da época da Covid. Na época da Covid, todo mundo deve lembrar que Israel era vendido como um país que tinha a maior cobertura vacinal no mundo. Dos 9 milhões de israelenses, em fevereiro de 21, metade já tinha sido vacinada com a primeira dose, bem antes de quase todo mundo. Qual o problema? Quase todo mundo que era israelense, ou judeu, tinha sido vacinado. Agora, nos territórios palestinos, ali, os territórios palestinos ocupados, onde vivem 5 milhões de pessoas naquela época, eles receberam 5 mil vacinas. Na verdade, 2 mil, porque das 5 mil que foram enviadas pela Rússia, Israel barrou 3 mil. Então, enquanto 9 milhões de pessoas de origem judaica já tinham sido vacinadas, para 6 milhões de palestinos tinha 2 mil vacinas. E qual é o problema? As vacinas que sobravam de Israel, ao invés de serem mandadas para os palestinos, que eles controlam, eram mandadas para países como a Honduras e a República Tcheca, que tinham acordos com Israel. Mandaram, inclusive, para o Brasil também. Então, esse tipo de segregação é uma segregação que se espalha por todo o território. Eu sou historiador, eu gosto muito de imagem, eu gosto muito de arte, eu também gosto da arte. E eu queria, e às vezes a arte nos fala um monte sobre essa história. Esse cartaz é de 1902. E eu voltei no tempo da gente entrar no Brasil, Israel... Do Cabo da Boa Esperança ao Cairo. É uma charge de um jornal que circulava bastante naquela época. Vocês estão vendo aqui, desse lado, a figura branca é a civilização e do lado de lá é a barbárie. É um cartaz de propaganda, e o cartaz se chama do Cabo da Boa Esperança, na África, ao Cairo, que é toda a África. E a ideia aqui é que a população branca vai levar a civilização aos povos selvagens da África. Isso depois de anos e anos, séculos de escravidão, num momento específico da história, a partir dos anos 1850, mais ou menos, eles começam a vender uma série de ideias baseadas em distorções da ciência, depois eu falo um pouco mais sobre isso, que diziam o seguinte, aliás eu não vi meu tempo, alguém ajuda a isso. Tá. Eles diziam o seguinte, que havia, não é que eles diziam que poderia haver raças superiores e inferiores, eles partiam do princípio que havia raças inferiores e superiores. Literalmente. Essa é uma distorção, depois aí nas perguntas a gente pode falar mais sobre isso, mas a gente chama isso de darwinismo social. Em poucas palavras diziam o seguinte, negros e negras eram prova de que nós havíamos parado num processo evolutivo. Só para lembrar uma coisa, todo mundo já ouviu falar de Darwin, né? Evolução da espécie. Quando se fala de Darwin, geralmente a gente aprende o que sobre o Darwin? O Darwin teria dado tipo o quê? Chamado oral. Teoria da evolução, mas ele teria dito o que na teoria da evolução? As espécies aos poucos elas iam chegar no ponto que elas iam evoluindo e principalmente assim, o exemplo do primata, né? O primata aos poucos foi evoluindo, foi mudando aquela postura das costas dele e aos poucos foi chegando ao homem assim, neandertal, né? Então, ele tem todo o estudo da evolução. Isso é mais dado. Agora, realmente, no senso comum, discute o quê? Só vai sobreviver quem se adaptar. Que é o que ele diz. O Darwin diz, só sobrevive quem se adapta. A distorção dessa ideia foi dizer que só sobrevivem os mais fortes.
Darwin nunca disse isso. Mas no século XIX, quando o capitalismo promove a segunda revolução industrial, começa a fabricar um monte de coisas na Europa, desenvolve as fábricas, tem mercadorias sendo produzidas em uma quantidade nunca vista no mundo. Há necessidade de nova mão de obra para poder mexer as máquinas. Então, o imperialismo tem que instalar fábricas nas colônias e todo esse processo. O imperialismo começa a divulgar uma distorção da ideia de Darwin, dizendo que só sobrevivem os mais fortes. E aqui dá para ver bem, gente, quem é mais forte, quem é mais fraco. Tá? A civilização é desenhada com cuidado, com detalhes, um corpo forte, assim por diante. A barbárie, vocês veem, é um bando de esboço de gente, magricela, desfigurada, como se não tivesse condições, meio animal, aos olhos esbugalhados. O próprio desenho diz isso. Aqui você tem um grupo humano e um quase humano. Certo? Além disso, há uma coisa que também é uma distorção de Darwin, que as pessoas dizem assim, o homem veio da onde? Do macaco. O Darwin também nunca disse isso, tá, gente? Só para vocês. Há um processo evolutivo, nós temos quem conhece sabe que eu sou apaixonado por gatos, certo? Meus gatos não são descendentes do tigre dente de sabre. Essa ideia de que a evolução é um processo contínuo, não é assim. Agora, por que se dizia que os homens descendiam dos macacos? Porque isso seria uma prova de que nós, negros e negras, não evoluímos. Nós somos mais próximos dos macacos. Certo? Só para adiantar uma coisa. Aqui, isso aqui são coisas do século XIX. Ali é um cérebro branco, aqui é um cérebro de um negro, aqui é um cérebro de macaco. Isso daqui é um livro didático, gente. No livro didático se ensinava que nós todos éramos descendentes diretos do macaco, que não tinha evoluído o suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas ideias, elas são muito aplicadas. O apartheid sul-africano, toda forma de segregação, passa por aí. Daqui é uma propaganda de sabão em pó. Com o sabão no sol, fica mais limpo assim. Vocês estão vendo o que acontece, certo? Ou ainda, aqui, porque sua mãe não te lava com sabão pele, com sabão em pó qualquer, com sabão qualquer. E aqui, gente, a diferença da branca, que é uma bonequinha, e a negra, animalizada, com os pés tortos, o olhar para baixo, toda a representação é de gente e não gente. Toda a sociedade de apartheid se baseia nesse tipo de coisa. E aqui no Brasil não foi diferente. Para entender o nosso racismo, para entender o porquê da necessidade de uma consciência negra, eu digo que mostrar esse quadro é quase uma tarefa para mim, como professor. Eu mostro tudo que eu vou. Esse quadro é de 1895, 7 anos depois da abolição. A redenção de Cã. E ele se chama A Redenção de Cã. Para quem é religioso, deve conhecer a história de Cã, que é o neto do Noé, o cara da arca de Noé. Certo? Alguém conhece a história? Vai. É a história do Noé com o Cã. O Cã. Se eu não me engano, ele se embebedou na arca. Aí o Cã tava por lá, viu ele falando besteira. E o Noé amaldiçoou o Cã por ter visto ele nu. Exato, a história é essa. Depois de 40 dias, 40 noites na arca, Noé toma um pó, está na Bíblia, certo? Com todo o direito, 40 dias na seca, vai lá e toma um pó. O Cã vê o avô e ridiculariza o avô. E o que acontece? Deus, aí é Deus em pessoa que vem e amaldiçoa o Cã. E diz o seguinte: pelo teu mal você está amaldiçoado, ele marca Cã com uma mancha na testa, para ele ser reconhecido por todos. Se vocês verem os mapas antigos do mundo, a África é marcada como terra dos canitas. Por quê? Porque em 1560 a Igreja Católica, num congresso chamado Congresso de Salamanca, na Espanha, foi discutir qual era a posição da Igreja na escravidão. E a Igreja Católica se disse favorável à escravidão com o seguinte argumento: todos os negros eram descendentes de Cã. Ou seja, a manchinha que Deus colocou na gente se espalhou feito vitiligo e virou a pele negra. Então todos os negros eram amaldiçoados. Por que isso era um argumento importante para você justificar o apoio da igreja à escravidão?
Ao ser amaldiçoado, o que aconteceu com a negrada? O poder da escrava, então. Religiosa. Tirar culpa porque você pode escravizar quem não é gente. Quem não tem alma, quem é amaldiçoado não tem alma. Quem não tem alma é objeto ou animal. Objeto e animal pode ser escravizado, gente não. O que acontece? Quando acaba a escravidão, vão ter que recontar a história. E aí, o Modesto Torres, que é espanhol, mas mora no Brasil, ele fala da salvação de Cã. Então, a arte é assim, a arte nunca é exatamente aquilo que está só no quadro, sempre tem uma coisa para descobrir aí. E a história aqui é a seguinte, é uma narrativa como aqueles amaldiçoados negros foram salvos, não poderiam ser salvos. Vocês estão vendo uma negra africana, provavelmente, e nós sabemos que está falando no Brasil, que tem nome de cara que tem uma casa amarela com uma palmeira na frente, uma favela com uma palmeira na frente, é ridículo, certo? Mas é bem para representar o Brasil, não está falando uma família, está falando do Brasil. Então, nesse país chamado Brasil, tem um povo negro africano, e o que aconteceu com essa negra? Essa daqui seria quem? A avó. Essa é a avó, essa é a filha dela. Então, essa negra, provavelmente vítima de estupro, uma escravidão, que era muito forte, de você ter relação com um branco, teve uma filha mestiça. A mestiça se casou-se com Branco. E aí, O filho está rendido. qual é a salvação dos amaldiçoados negros? Serem embranquecidos. Embranquecidos. A nossa salvação é virar branco. E a maldade do quadro é ainda mais impressionante, porque o garoto está fazendo o símbolo de Jesus Cristo. Eu já fui católico lá atrás, gritando a lei de alimentação. Ele está fazendo esse símbolo que é o símbolo de JC. Ele está com um fruto na mão. No catolicismo, um fruto na mão significa o quê? Tem uma historinha na Bíblia bem conhecida no fruto. O conhecimento? Não, conhecimento para nós. Na Bíblia é o pecado original, certo? Então, o garotinho está perdoando a avó pelo pecado original de ter nascido preto. Vocês entendem o peso dessa história? Certo? Porque qual é o problema? Aqui estão dizendo com todas as letras, a única salvação desse país é se embranquecer. E ainda por tudo joga uma culpa na negrada, porque eles escrevem isso. O Silvio Romero, que é um escritor da época, escreve o seguinte: a raça negra no Brasil vai ser sempre a causa da nossa inferioridade como povo. E ele fala, enquanto não embranquecermos, nós não vamos ter futuro. Quem escreve isso também é um cara que todo mundo deve gostar bastante, que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um cara que escreve em 28, ele escreve uma carta dizendo o seguinte: um país que não tem uma Ku Klux Klan não tem futuro. O que é a Ku Klux Klan? É uma seita norte-americana. É uma seita supremacista branca norte-americana conhecida por enforcar e queimar negro. E o Monteiro Lobato fala: um país como o nosso, que não tem uma Ku Klux Klan, não tem futuro. E vejam o Monteiro Lobato coloca os negros nos seus livros. Não todo Monteiro Lobato, eu adorava o Monteiro Lobato, mas o Saci, tia Anastácia, tio Barnabé, que são os negros da história, são sempre submissos ou endiabrados, literalmente. Então, isso tudo, gente, vai resultar numa história de sofrimento para nós. Certo? Porque se nós somos coisas ou animais, nós podemos ser tratados como peonia, ou isso daqui, gente, aqui foi no Carrefour há 4, 5 anos atrás, quando um garoto foi pego e açoitado com um ferro até ficar com as marcas na costa. Certo? Então, isso tem a ver com uma coisa que para nós é importante, que é essa história da coisificação, que vai até só para pegar, daqui, só para pegar, é uma propaganda norte-americana, porque não é só aqui. A propaganda da Nivea 2011 é recivilize-se. É o negão jogando black dele longe. Certo? Ele de roupinha de bancário, jogando black longe, recivilize-se. Aqui, todo mundo já escutou um pouco disso. Eu já tive cabelo, certo? Há muito tempo atrás. Eu já usei Black Power. E quando eu usei Black Power, nós começamos a usar Black Power nos anos 70, exatamente porque nós queremos dizer: eu não tenho cabelo de bombril, eu não tenho cabelo ruim, eu não tenho cabelo bichainho, eu tenho uma coroa sobre a minha cabeça. Certo? E isso foi uma luta. Porque vocês entendem, até aquilo que é do nosso corpo,
Numa sociedade em que o racismo foi criado para nos coisificar e para nos interiorizar, tudo que aquilo que é do nosso corpo é tratado como coisa animal. Nós somos aqueles que têm cabelo de bombril, nariz batata. Nós, as mulheres, são bocancas. Nada é do campo do humano. Nada é do campo da gente. É tudo do campo animal. Aqui, só para pegar de 2017, essa coisa também, propaganda da Dove, o antes e o depois. É uma escala de crescimento. E aqui a mulher literalmente se tirando a casca negra. Isso está solto até aí. Eu vou procurar algumas coisas. Agora, tudo isso que eu falei são chamados ideologias. Certo? Aqui só para compartilhar uma coisa. Ideologias, do ponto de vista dos marxistas, daqueles que pensam na revolução, quando ele fala em ideologia, geralmente as pessoas pensam em um monte de coisa. Para nós, ideologia são as ideias que geralmente são criadas pela classe dominante, divulgadas pela classe dominante, com o objetivo de nos dividir para nos oprimir. Então, a maioria das ideologias, elas são criadas por aqueles que têm os meios econômicos e políticos para poder fazer com que essas ideias circulem para a população. Certo? Então, o Paulo Freire, que é um educador que eu respeito bastante, ele falava que é o que faz com que as pessoas pensem errado. Você tem um jeito de pensar certo e pensar errado. A maioria das pessoas pensa errado. Não que são burras, não porque são, mas porque elas são confiscadas do conhecimento. E através da escola, às vezes das igrejas, do local de trabalho, dos meios de comunicação, vão enfiando essas ideias na cabeça, essas ideologias que nos dividem. E as ideologias têm tanto da coisificação, ou quanto da eugenia, que é essa ideia da superioridade das raças, ou a teoria do embranquecimento, tudo isso tem consequências práticas. Então, só para dar um exemplo, hoje aqui no Brasil, 2021, no Brasil, a média salarial, o rendimento médio das pessoas por mês, em 2012 era R$ 2.406. Na população branca, a média salarial de 2021, era R$ 3.099, R$ 3.100. Da população indicada pelo IBGE como preta, 1.760. Na população chamada parda, 1814. Nós, no movimento negro, a gente não usa essa diferença parda ou preta. Na boa, eu sei que muita gente se considera parda, mas, como eu sempre digo, parda é fazer papel, no envelope. Certo? Mas tem a ver também com essa ideologia racista, que é você tentar fugir da negritude. Mas, de qualquer forma, vocês estão vendo que enquanto um branco ganha em média R$ 3.100, um negro ganha em média R$ 1.700. Ou ainda, no Brasil, que a informalidade está aumentando de um jeito sem falar, no Brasil, enquanto os brancos são 33% dos trabalhadores informais, os negros, e parte juntos, são 44% dos trabalhadores informais. Nós somos a maioria dos desempregados, a maioria dos subempregados, a maioria dos terceirizados e a maioria em vários setores. E sempre a minoria aqui, daqui é uma escala que eu acho bem interessante, que tem a ver com o tema da mulher também. Daqui são as diferenças salariais entre setores étnico-raciais. Então, por exemplo, o machismo grita em todos os setores, mas machismo também não tem raça, infelizmente. Certo? Negro oprime por ser negro e oprime sua mulher de qualquer forma, porque na sociedade isso é incentivado. De qualquer forma, uma mulher preta, negra, ganha 79% do que ganha um homem preto. Uma mulher em geral, pegando todas as mulheres e todos os homens, ganha no máximo 78% do que ganha um homem. Agora, uma mulher branca ganha 75% do que ganha um homem branco. Um homem negro ganha menos que uma mulher branca, então 75,4% de uma mulher branca. Uma mulher preta ganha menos que uma mulher branca, ganha 58% do que ganha uma mulher branca. Um homem negro ganha 56% do que ganha um homem branco. E uma mulher preta ganha 44% do que ganha um homem branco. Então, o que nós temos que dizer? O machismo e o racismo, como também a LGBTfobia, não só nos divide, ele também nos divide para que o capitalismo possa lucrar. Porque é lucrativo para esse sistema
manter, primeiro, um monte de negros e negros desempregados e, ao mesmo tempo, pagar um salário infinitamente menor para negros e negras para executar o mesmo serviço. Isso, inclusive, ajuda a diminuir o salário da população em geral. Um monte de gente desempregada querendo emprego e aceitando qualquer salário para ter seu emprego, isso puxa o salário para baixo. Isso é parte fundamental do sistema racista. Passando adiante. Agora, se há uma coisa terrível nessa história da coisificação, tem a ver com genocídio. Se nós falamos de genocídio na Palestina, e é um genocídio de fato, nós estamos falando também de um genocídio permanente aqui no Brasil. Aqui só vocês têm alguns dados do anuário da violência do ano passado. Aqui é a porcentagem, quantas pessoas são assassinadas a cada 100 mil habitantes. No Brasil, em geral, a cada 100 mil habitantes são assassinadas 23 pessoas por ano. É um número muito alto, isso é mais alto que muitas guerras por aí. Agora, um detalhe. Na população branca, são 41 pessoas a cada 100 mil habitantes. Na população negra, 94, na população parda, 156. Por isso que eu falo, inclusive, que essa história do pardo não funciona muito bem. Porque para a polícia, à noite, todos os pardos são negros. Você pode ter a pele mais clara, você pode ter umas feições mais mestiças, mas na hora do vamos ver, o que conta para a polícia é que você já passou das 6 horas da tarde sem sua mãe, certo? Passou das 6, está valendo, certo? Então, e essa violência, então, o que acontece? 77, a cada 100 pessoas mortas no Brasil, 77 são negras, 50 têm de 12 a 19 anos, 91 são masculinas. E o que aconteceu? Numa sociedade em que a mulher negra é transformada em objeto em vários sentidos, daqui é uma propaganda de cerveja, certo? Pelo corpo você reconhece a verdadeira negra. Gente, alguém gostaria de fazer uma propaganda com essa frase? É pelo corpo que você conhece a verdadeira branca? Não. Não. Certo? Só é assim porque nossas mulheres, lamentavelmente, vocês têm que lembrar isso. Aliás, todo mundo tem que lembrar isso sempre. Nós vivemos num país onde durante 388 anos nós fomos peças, nós fomos objetos na cabeça do mundo. E nós temos 120 e poucos anos em que nós somos tratados como gente. Vocês entendem essa diferença bizarra? Mais ou menos. Mais ou menos, certo? Não, vamos chamar de gente, pelo menos. Essa diferença bizarra que acontece. Certo? Então, isso já coloca um abismo gigantesco na sociedade. E a sociedade e os companheiros e companheiras brancas têm que entender isso. Tem que entender que aqui, nessa coisa que eu fico irritadíssimo, vou falar, porque não tem dia da consciência humana, porque tem dia da consciência negra. Certo? Porque qual o problema, gente? Se dia da consciência humana, valeu. Só que a coisa mais importante da humanidade é a nossa diversidade. E se um setor da humanidade é tratado como coisa, você tem que ter um dia para lembrar que nós somos gente. E esse dia é muito importante, então vamos alimentar por ser mais dias. Em função dessa coisa, então, a tia já disse, mas só reafirmando. Por exemplo, algo tem que explicar porque 61% das mulheres violentadas no Brasil são negras. Certo? As negras são violentadas numa porcentagem muito maior do que a população negra dentro das mulheres. Ou porque, inclusive, só para pegar no campo LGBTI, também a maioria, o Brasil, como foi dita a Berluscanista, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Certo? 81% das travestis e transexuais mortas no Brasil são negras. Certo? Como também a maioria dos gays, já que nós temos poucos dados em relação a isso. Agora, esse elemento da violência, tudo isso aumentou muito nos últimos anos. Então, mortes decorrentes de intervenção policial negra, isso em 2022. 16% são brancos, 83% são negros. Não é possível que a polícia tenha uma medida tão bizarra quanto essa. Essa coisa de ser morta por toda bala perdida, acha o diabo de um corpo negro. E pior, geralmente a bala perdida acha o corpo de uma criança negra ou de uma mulher negra. Aqui é um absurdo a quantidade de crianças e mulheres
que são mortas pela polícia nesse país. Apesar que a maioria são garotos jovens. Agora, qual é o problema para ir finalizando? Tudo isso, que já era ruim, sempre foi ruim, piorou em termos de encarceramento com a lei antidrogas de 2006, que foi aprovada pelo governo Lula. Com a lei antidrogas, e depois eu vou deixar isso para a gente falar sobre isso, nós, no PSTU, nós somos veementemente favoráveis à legalização das drogas para acabar com o narcotráfico, porque tudo vocês veem aí, os caminhões escoltados pela polícia, aviões de deputado, toda essa movimentação das drogas em torno do próprio Estado, certo? Só com a legalização das drogas a gente pode tirar isso do narcotráfico, das milícias e tratar o problema como um problema de saúde pública. O problema de consumo de droga é um problema de saúde pública, não é um problema de segurança pública. De qualquer forma, com a lei de drogas, o número de presos no Brasil subiu. Nós temos a maior quantidade de gente presa no mundo, só perdemos para a China, que tem 1 bilhão, que a população é contada em 1 bilhão, e para os Estados Unidos, que tem 3 vezes a população do Brasil. Nós temos a terceira maior população de gente presa depois da China e dos Estados Unidos. É uma coisa absurda. São 900 mil presos, sendo que 60% deles sequer teve. O companheiro está falando para mim agora um pouco sobre isso, que não teve nem julgamento, não tem advogado, está lá, jogado. Literalmente jogado no sistema penitenciário, quando não foi preso injustamente. Porque também todo preto é igual, né? Mostra aquelas fotos para as pessoas de reconhecimento, qualquer coisa. São centenas de casos de gente que foi presa por engano. Então, essa coisa toda da lei antidrogas para cá piorou. E não sei se vocês viram recentemente, o Lula aprovou a privatização dos presídios. Que é uma coisa que já acontece nos Estados Unidos, já implementaram um presídio, já existem presídios privados no Brasil, uns 30 mais ou menos, só que agora eles estão sendo financiados pelo governo federal. E não sei se vocês sabem como funciona a lei. A empresa que administra o presídio recebe por cabeça. O que significa isso? Quanto mais, menor, gente. Você vai receber por cabeça, então você entra no presídio. Por isso que nos Estados Unidos, muitos dos estados que haviam aprovado a privatização recuaram. Isso também na Europa. Porque virou uma coisa escandalosa. Além disso, o preso é obrigado a fazer trabalho forçado dentro da cadeia. Vai trabalhar e vai produzir. Isso é um esquema absurdo. E o Lula aprovou um presídio como esse, em Erechim, no Rio Grande do Sul, com um candidato que, inclusive, é importante lembrar, é do PSDB e é gay. Por que eu estou insistindo em lembrar que ele é gay? Porque isso tem a ver com uma coisa que é importante aqui para os finalmente. Por exemplo, o Eduardo Leite é gay e é um canalha completo. Certo? O Obama foi um dos caras que mandou invadir o Iraque. E sempre foi conivente com a Palestina. Então, para nós também, não basta ser negro, não basta ser mulher, não basta ser LGBTI para ser um lutador ou estar favorável à nossa luta. Certo? Israel, por exemplo, uma coisa que irrita muito a gente LGBTI no mundo é que Israel faz propaganda. Se você quer achar filmes gays interessantes, você joga no Google, você vai achar uma lista gigante de filmes de Israel. Romances e filmes interessantes, eu me recuso a ver porque eu sou daqueles que boicota tudo com Israel, que é uma campanha que chama sentido. Mas por que Israel produz? E quase todas é a mesma história. Garoto palestino, perdido no mundo, sem pai nem mãe, sofrendo, vai para Israel, encontra um judeu super legal, bonitinho, se apaixona e o israelense salva ele pode viver a homossexualidade dele livre e tal. Isso tem um nome, chama pinkwash. É lavar com roça. Por que chama pinkwash? Porque Israel usa da sua propaganda para fazer com que a gente acredite que Israel é um paraíso, inclusive para as LGBTIs. Mas, inclusive, só para dar um exemplo, a maioria das organizações sérias LGBT do mundo boicotam Israel. No mundo inteiro tem festival de cinema gay. Por exemplo, vários países se recusam a mandar filmes para serem mostrados em Israel por causa disso. Meu Deus. Porque isso é uma afronta à realidade, certo? Como uma série de coisas. Finalmente, então, nós estamos vivendo nessa situação hoje, em relação tanto para tentar juntar as duas coisas no final. Hoje, a pergunta que nós temos que colocar para a gente, então, primeiro falando um pouco da Palestina em si.
O que está acontecendo na Palestina, como eu disse no começo, não é uma guerra, é um genocídio. É um genocídio que só tem uma situação, inclusive um genocídio que acontece com características de limpeza étnica, ou seja, de limpar, eu acho, eu mostrei lá o mapa, só para botar o mapa. E quando a gente fala, imaginem se, aqui é um mapa, imaginem, aqui é uma comparação entre o que aconteceu com Israel e o que aconteceria se isso fosse no Brasil. Se a mesma coisa que aconteceu com Israel fosse no Brasil. Nosso país seria assim. Então imagina, os palestinos viveriam nesses cantinhos e todo o resto seria um Estado judeu. Por que eu voltei aí? Porque dizer que Israel é um Estado de apartheid, para nós é importante, não só para denunciar o que acontece, mas também pelo conteúdo disso. O apartheid, como sistema, foi tão atroz, foi tão violento na África do Sul, e a minha geração particularmente aprendeu a sair nas ruas pela questão racial também por causa do apartheid, que chegou um ponto em que o apartheid foi repudiado pelo mundo inteiro. Em 73, inclusive, o termo apartheid entrou para o direito internacional, dizendo o seguinte: é impossível que exista um Estado baseado no apartheid. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, toda vez que se chama Israel de apartheid, os Estados Unidos, França, Alemanha e os próprios sionistas gritam: não, aqui não tem apartheid. Por que eles gritam isso? Porque eles falam o seguinte: porque se eles assumirem que tem apartheid lá, eles vão ter que assumir também que é impossível você ter dois Estados. Aqui que eu vou deixar nas perguntas também, há toda uma discussão se a possibilidade de você ter um Estado palestino e um Estado israelense nesse mesmo território. Nós dizemos que não. Que a única solução para Israel, para a Palestina, é você ter um Estado único. Um Estado livre, laico, quer dizer laico, sem influência religiosa, sem determinação religiosa, porque é um absurdo que um Estado se baseie. Imagina o seguinte, gente, se a gente bota aqui no Brasil, que o Brasil é um Estado metodista. Então, todo mundo que não for metodista está fora desse Estado. Ou quem bota que aqui é um Estado do candomblé. Ou daqui é um Estado, apesar que oficialmente não existe, nós sabemos que o catolicismo tem muito peso aqui. Já outra pergunta, só um segundo. Nós sabemos que isso seria um absurdo. Então, para Israel, só um Estado livre, laico, democrático e mais ainda, um Estado que tem uma perspectiva de se construir numa perspectiva socialista. E eu queria encerrar falando um pouco sobre a questão racial aqui. Nós vivemos num país onde nós somos a maioria, nós somos 56% da população, mas como eu disse, nós somos a minoria em quase todo o resto do que conta, do que vale a pena. Para nós, a única forma de se combater o racismo que existe na sociedade é combatendo o sistema que se alimenta e se beneficia do racismo. Malcolm X dizia: não há capitalismo sem racismo. E ele não disse isso à toa. Não há capitalismo sem racismo, porque não há como manter um sistema de exploração como esse. E aí a última frase, que seria a terceira rosa, a segunda rosa que eu queria citar, eu acho aqui. Essa frase aqui da Rosa Luxemburgo. O capitalismo é um sistema de discriminação na exploração. Rosa Luxemburgo, uma revolucionária alemã, quando ela dizia o capitalismo é um sistema de discriminação na exploração, ela está dizendo o seguinte: para poder explorar mais, o capitalismo precisa discriminar. Precisa nos separar em brancos e negros, indígenas e quilombolas, mulheres e homens, héteros e LGBT, assim por diante, a serviço da exploração, da superexploração. Então não há como combater o capitalismo, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, sem combater o sistema que o desenvolve. E o Marx nos avisava: o trabalhador branco não pode ser emancipado, o negro é estigmatizado ou marginalizado. Isso também é uma lição importante para nós. Porque a luta contra o racismo é uma luta que tem que ter à frente negros e negras. Isso é um fato. Nós que temos nos organizado, sentar, discutir e assim por diante. Por exemplo, no PSTU nós fazemos um pouco isso. Tem uma secretaria de negros e negras que se reúne, discute. Agora, todo
todos os companheiros brancos e brancas abraçam nosso programa, vão nas nossas atividades. Por quê? Porque a luta contra o racismo é a luta também da liberdade de homens e mulheres brancas. Não há liberdade enquanto o outro estiver aprisionado. E o Malbec que eu citei. Eu deixei para citar a última Rosa, a Rosa Sanderman, que está aqui na ponta, para finalizar. Eu conheci a Rosa pessoalmente, eu estava numa reunião com ela dias antes de ela ser assassinada. Nós estávamos na fundação do PSTU. Eu sou funcionário do PSTU e a Rosa estava, lembrando agora, eu vejo o rosto dela toda feliz no congresso de fundação do PSTU, ela e o companheiro dela, o Zé Luiz, e eles foram assassinados dias depois da nossa fundação. Dias depois. Foi um recado bem dado, digamos, para nós. Nós sabemos que vocês estão se organizando e nós temos uma resposta. Eles trabalhavam com o pessoal do campo, da região de São Carlos, o pessoal boia fria da cana-de-açúcar, e foram assassinados de uma forma bastante brutal. Porque, então, nós já falamos Rosa Parks, Rosa Luxemburgo, e agora falar da Rosa, porque a Rosa, a Sanderman é uma lembrança para nós, faz parte da nossa história como partido, e tem a ver com uma coisa que nós acreditamos muito, assim como a Rosa acreditava, eu acredito, e a gente sempre quer discutir com as pessoas. Que a luta contra o racismo ela tem que passar obrigatoriamente por uma revolução. Não há forma de se vencer o racismo através de reformas. Não há forma de se vencer o racismo, como nós estamos escutando muito hoje, através de pequenas mudanças no sistema. Ou ainda, pior, através da saída. Vocês viram agora no 20 de novembro, tanto de empresa falando de 20 de novembro, falando da questão da raça, gente do movimento negro como Djamila Ribeiro, fazendo propaganda para tudo que é lado, falando sobre o empoderamento das mulheres negras, gente, os bancos falando que tem espaço, as empresas e diante. Essa coisa do empreendedorismo que hoje se fala tanto. Para nós, gente, não existe uma solução para o racismo que passe por dentro da sociedade capitalista. É uma ilusão pensar que nós poderemos ser livres dentro do sistema capitalista, empoderados dentro do sistema capitalista, ou pior, virando patrão dentro do sistema capitalista. Para nós, e a Rosa nos lembra isso, só a construção de um partido revolucionário que sirva como instrumento para a luta da população pode fazer com que a gente tenha, de fato, a liberdade que nós precisamos e merecemos há muito tempo. E isso não é uma novidade, isso já aconteceu, depois a gente pode falar sobre isso nas perguntas também, durante o processo da Revolução Russa, aconteceu em vários cantos do mundo, ou vários casos nessa história toda, mas o que eu queria insistir é o seguinte, nós do PSTU temos uma verdadeira obsessão pelo esquema das opressões, porque nós achamos que é importante que a gente discuta se é verdade que só a revolução pode acabar com o racismo. Para a gente fazer uma revolução que de fato represente aquilo que nós somos em termos de diversidade racial, orientação sexual, identidade de gênero, nós temos que organizar desde já negros e negras, mulheres, LGBTIs, dentro de uma perspectiva revolucionária. Porque só tomando poder, só tendo poder econômico na mão, tendo poder político na mão e exercendo esse poder através do que a gente chama de conselhos populares, a nossa voz, a nossa diversidade, as nossas diferenças vão poder ser representadas nas políticas públicas para a educação, para a saúde, para tudo que é campo. O problema da sociedade capitalista é que tudo que é feito é em nome de um pequeno punhado de gente. E, inclusive, em governos que se dizem de esquerda, como o governo PT. Que é um governo que diz que vai ter política para mulheres e para negros, mas na própria um arcabouço fiscal que corta os gastos do setor público. Que aposta na privatização, porque nós estamos tendo privatização aqui em São Paulo, mas tem privatização também promovida pelo governo federal através das PPPs, que tira dinheiro público, joga no setor privado e tira afasta os setores marginalizados do acesso à saúde, educação e assim. Não há como reformar esse sistema. Então, só quando nós tivermos o poder econômico e político na mão que a gente vai poder construir uma sociedade que combate efetivamente o racismo, que cria um novo tipo de educação, que cria um novo tipo de sistema de saúde, que cria um novo tipo de sociedade onde nós possamos fazer aquilo que um espião, sempre tem um capitão no mato no meio da história, né? São os negros traidores que ficam ao nosso redor. Mas em 1875, na época do Caminho dos Palmares, bem na véspera da derrubada do quilômetro, 1660
70 e pouco, o governador do Recife mandou um espião negro para dentro do Campo dos Palmares, e ele, quando voltou, ele deu um depoimento, que está no documento lá de Pernambuco, disse o seguinte, ele dizia, a coisa mais perigosa em Palmares é que lá tudo é de todos e nada é de ninguém. Tudo é feito, o trabalho é feito, eram 20 mil pessoas que viviam no Quilombo, trabalhavam de forma coletiva, trabalhavam de forma organizada e dividiam de acordo com a necessidade das pessoas. Então, para nós, a única forma de construir uma sociedade sem racismo, sem machismo, sem LGBTfobia, é construir uma sociedade socialista. Uma sociedade onde tudo seja de todos e nada seja de ninguém. E essa necessidade é cada vez mais urgente. Porque também nós estamos vivendo um mundo, eu sempre brinco, falando sério, que nós estamos vivendo um filme catástrofe sem roteiro, né? O mundo está acabando, e a crise ambiental, essas coisas todas, e, mais uma vez, gente, quem é que se lasca com o aquecimento global é a crise ambiental? Quem mora no morro, quem mora na beira dos rios, quem mora em quilombo, quem mora em aldeias, quem está sendo deslocado pela fome, quem está sendo deslocado pela pobreza. Então, também pela urgência da destruição do capitalismo na nossa sociedade, mais do que nunca. Enquanto eles dizem que é civilização versus barbárie, nós dizemos é socialismo ou barbárie. Ou nós coletivizamos as coisas, ou nós não vamos conseguir, de fato, fazer com que a humanidade siga adiante. Eu acho que é isso. A nossa luta é todo dia contra o machismo, racismo e homofobia. A nossa luta é todo dia racismo e homofobia. Vamos abrir para as perguntas, comentários. Bora, gente. Sim. Posso falar? Naquela hora que você colocou o mapa da Palestina junto com o mapa do Brasil, eu lembrei de uma coisa. Isso já aconteceu aqui, né? Porque o Brasil é um país colonizado. E se você for localizar o restante dos indígenas que sobraram no Brasil, é a mesma coisa que aconteceu. Sim, não, se vou contar com a população indígena, foi um genocídio também. Sim. Só lembrando, nós temos no Brasil mais ou menos 5 milhões de indígenas em 1500. Vocês sabem quando nós temos hoje? 300 mil. Só. Vivendo nas condições que vocês sabem que eles vivem. Mas é verdade, um genocídio. Fala, companheiro, dentro dessa questão da Palestina, me ocorreu uma questão interessante. Até que ponto hoje pode se confundir o Estado de Israel com o Estado teocrático? Porque veja bem, eu já li a Torá, né? Já li muita coisa de Talmud, e é claro, nós sabemos que a religião ela é um dos instrumentos da classe dominante, certo? Mas na questão de Israel, pelo menos o que eu observei nesses escritos, é que parece que a coisa vai mais além. Porque veja bem, essa questão da Palestina, principalmente a relação com os muçulmanos em si. Nós temos, para quem já leu o Antigo Testamento, sabe da história da Agar e da Sara, né? Que a Agar, no caso, ela era uma serva, né? E que ela teve um filho ilegítimo, que depois ela foi mandada embora por Sara, justamente porque estava grávida. Aí ela foi para o deserto com esse neném e foi largada ao léu, né? Só que ela era muito crente, começou a rezar e tem aquela parte da questão mitológica, que o neném bateu os pezinhos no chão e ali nasceu uma árvore, se não me engano, uma figueira, começou a dar água para ele, e dali nasceu a nação muçulmana, né? Que dali é o Ismael, né? Que dali a descendência dele depois saiu o profeta Mohammed. E mais para frente nós temos a questão do cristianismo, né? Que na própria Torá, que são os escritos, na verdade são escritos dos rabinos, falam o seguinte:
que o verdadeiro judeu é aquele que tem sangue judeu. Né? Tem esse tipo de coisa lá. E quem não tem o sangue de judeu não é filho de Deus, não é da raça escolhida, é criatura de Deus. Então, a partir disso aí, nós observamos instrumentos que colaboram com essa questão de exclusivismo, tá? Dentro dessa questão palestina. E se a gente pegar, por exemplo, o Pentateuco, os massacres com pessoas que não são da raça judaica, eu digo raça porque para ilustrar melhor, mas não é um termo adequado. Os massacres são constantes. Moisés, por exemplo, falava que quem não era da raça, quando que invadisse, por exemplo, uma tribo, tinha que matar a tutela. Isso está no Pentateuco. Né? E a questão do cristianismo veio justamente para complicar mais a situação. Por quê? Porque quando Cristo apareceu naquela região, ele contrariou essa lei judaica. Ele dizia o seguinte, que não importa o teu sangue, não importa a tua cor, não importa a tua classe, o que importa é a tua fé. Quando o Pôncio Pilato cumpriu a lei, ele foi bem claro, eu lavo minhas mãos. Eu estou cumprindo apenas a lei local, ou seja, a lei rabínica. Porque, segundo os judeus, Cristo profanou a lei daquela região. Tá? Então, essa é uma questão complicada, é polêmica, tá? Mas até que ponto realmente se confunde o Estado de Israel hoje com o Estado teocrático? Mais uma vez, nós sabemos que a religião é um instrumento da classe dominante. Mas a impressão que eu tenho, né, uma impressão particularizada, parece que Israel vai além disso. Essa é a impressão que eu tenho. Sobre essa questão de... Você colocou antes a questão do Darwin e tal, só para ilustrar, está naquele livro do Richard Dawkins, Richard Dennett, aquele Voz e Ideia de Darwin. Ele coloca que a intenção de Darwin é lá descrever a evolução da espécie. Porque a evolução era um conceito hegeliano que dizia o seguinte, que a sociedade ela sempre vai caminhar para o melhor. Uma sociedade perfeita, digamos assim. E isso é uma moda na época. Inclusive, era um jargão feminista. Que a sociedade tem que melhorar, tem que evoluir para chegar num ponto melhor. E a ideia que o Darwin tinha era de escrever um livro falando o seguinte, a história da adaptação das espécies. Mas devido a uma moda da época, segundo Richard Dawkins, o Richard Dennett, lá na Perigosa Ideia de Darwin, ele colocou dessa forma. Legal. E mais, gente? Perguntas? Tá, eu só vou comentar e depois, se alguém tiver, a gente reage de novo. Então, primeiro, gente, só para você. Primeiro, sobre o tema da religião. A primeira coisa em relação à Palestina, a gente não pode confundir o que acontece na Palestina com uma guerra síria, de forma alguma. A religião surge como justificativa nessa discussão, só que é uma justificativa errada em vários sentidos. Primeiro, a Israel bíblica, você comentou várias passagens bíblicas, na boa, eu não quero ofender a religião de ninguém, nem também passar o pano em relação a isso. Eu já fui militante da igreja, eu militei na igreja na teologia da libertação lá em 78, então conheço bastante um pouco a escritura, as coisas daí que tem a ver com a igreja. Agora, hoje em dia, mais do que nunca, eu considero que a Bíblia, assim como o Alcorão, assim como o Torá, são livros mitológicos, certo? Na boa, a gente fala em mitologia grega porque a gente não fala em mitologia em lenda africana, folclore negro, folclore indígena, e tem que chamar obrigatoriamente as religiões oficializadas de religião. Existe uma mitologia cristã, existe uma mitologia judaica, existe uma mitologia muçulmana, assim por diante. Ou seja, o que é a mitologia? Uma forma do povo explicar a sua própria história através dos seus mitos, através das suas crenças, que não condizem com a história, certo? Porque só para pegar o exemplo, se você for levar a história da humanidade a partir do cristianismo, ou mesmo do judaísmo, a humanidade tem 6 mil anos, 10 mil anos no máximo. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos tem até museu, tem um museu do criacionismo, que conta a história da humanidade, incluindo dinossauro,
evolução tudo em 10 mil anos. É uma coisa linda de se ver, certo? Acontece, mas acontece. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o tema, se Israel é um Estado teocrático, teocrático quer dizer Teo é Deus, certo? Então, é um Estado que se exerce a partir do poder de Deus. Eu diria que sim. Agora, em que sentido? É um Estado que se faz teocrático em função de um interesse muito específico, que é político e econômico. Israel, acima de tudo, é um encrave, é um bastião do imperialismo na região do Oriente Médio, que economicamente é importante por quê, gente? Por que aquela região é tão disputada? O que tem de lá tão importante? Petróleo. Petróleo. Que está no meio da desgraceira do aquecimento global, certo? Eles estão se matando por petróleo, enquanto o petróleo está matando todo mundo. A vida é assim, o capitalismo é de uma irracionalidade total e absoluta. Mas, de qualquer forma, ali, principalmente nos anos 40, nos anos pós-guerra, quando Israel é criado, na Nakba, que é a grande catástrofe, os interesses fundamentais do apoio dos Estados Unidos, inclusive a Rússia de Stalin apoiou também a criação de Israel. O apoio das grandes potências da criação de Israel era ter um encrave dentro do Oriente Médio que pudesse garantir seus interesses econômicos. E aí se cria qualquer desculpa, inclusive qualquer justificativa. E está falando, por exemplo, qual o problema? Israel transformou isso numa prática constante. Nos últimos anos, a ideia de que Israel seja um estado de apartheid, inclusive, começou a ser mais ampliada para gente até, digamos, insuspeita. O primeiro relatório de uma comissão da ONU que diz que Israel não é apartheid é de 2017. Que um cara, depois que estava sendo demitido, dizia, ali tem um estado de apartheid. E por que 2017 é um ano importante? Porque logo depois foi aprovada uma lei em Israel. Hoje em Israel existem pelo menos 65 leis de apartheid. Ou seja, 65 leis que excluem legalmente a população palestina do dia a dia. A mais importante dela se chama a lei do Estado-nação, a lei básica do Estado-nação, que é de 2018, que diz o seguinte: Israel é um Estado judeu. Está escrito isso na lei. Israel é um Estado judeu. Significa que se Israel é um Estado judeu, tudo aquilo que seja feito para garantir a permanência desse Estado judeu é legal. Então, por exemplo, confiscar a terra de palestinos e instalar um assentamento, porque vocês acompanharam aí o que aconteceu no 7 de outubro. Certo? Na boa, gente, aqui eu não quero parecer uma pessoa fria. Mas vocês imaginam, vocês sabem a situação de fazer uma rede a 20 quilômetros de gente que vive presa dentro de um local onde não tem água, eletricidade, comida, que é uma prisão a céu aberto, você está na tua casa. Então imagina você está aqui, cercado de muro para o outro lado, e você escutando uma rave do outro lado do muro. Onde esses locais não estão acontecendo a tal rave? São esses enclaves que Israel cria de assentamentos que eles expulsaram usando também uma lei. Israel, quando foi criado em 47, eles herdaram as leis do Império Britânico, chamado Leis de Emergência. Essa lei diz o seguinte: uma das leis, são 170 artigos das leis do Império. Uma das leis diz o seguinte: qualquer terra abandonada por palestino é do Estado de Israel. Agora, qual é a pegada da lei? Fazer eles saírem do território e pegar. Não só que eles saíram, eles foram expulsos. Expulsos, isso. Em 47, 1 milhão de pessoas foram expulsas de Israel. Só em 47. Depois de 67, mais milhões. E o que eles dizem? Qualquer um que tenha deixado a terra, que não área a sua própria terra, essa terra é de Israel. E eles vão colocando assentamento. Aí tem uma lei que garante que a terra pode ser confiscada para fins militares. Tem uma lei chamada Lei do Retorno. Todo cidadão judeu pode voltar para a Palestina e tem cidadania imediata. Nenhum palestino pode voltar para a Palestina. É a lei. Ninguém que saiu da Palestina pode voltar.
Nós temos uma amiga, Soraya, por exemplo, que é uma companheira nossa, vocês devem ver aí nas redes sociais do PSTU, ela já tentou várias vezes voltar para a Palestina sem barrar no checkpoint. Não só os palestinos, mas seus descendentes também. E se eu começar aqui, só para dar um exemplo, tem uma outra chamada Lei do Nakba. Nakba é a catástrofe, a ocupação a criação de Israel em 48. A Lei do Nakba diz o seguinte: não se pode mencionar a catástrofe em escola, exposição de ar, qualquer lugar. Você não pode fazer menção às coisas. Então, por exemplo, se uma escola financia um projeto de lembrança da luta do povo palestino, de música palestina, de cultura palestina, ela não recebe financiamento do Estado. Ela pode ser fechada. Certo? E assim vai, são uma série de leis que se constituem em cima de um princípio aparentemente religioso, só que não tem nada de religioso. Tanto é assim, gente, que tanto lá fora quanto aqui, existem vários judeus antisionistas. Há uma coisa que depois, isso é um tema bem, pode até para conversa sobre isso. Uma coisa é o judaísmo como uma religião, outra coisa é o sionismo como ideologia política. O sionismo, que é aquilo que é representado pelo governo de Israel, pela forma como Israel governa, na verdade não é uma religião, é uma ideologia política a serviço de um projeto de dominação. Então você tem vários judeus antisionistas, tanto em Israel quanto aqui. Inclusive na Europa, vocês estão vendo que as mobilizações, inclusive na França, Inglaterra, Estados Unidos, são enormes, porque tem muitos judeus que se colocam. Tá, o tema da evolução, não sei se está correto. Essa coisa, falar em evolução é sempre perigoso, porque você pode evoluir a ideia de que você vai sempre adiante. Na verdade, o próprio processo da história pode ir para adiante e para trás. Isso é uma ideia positivista. É uma ideia que tem a ver com a realidade. O que mais, gente? Tá. Você estava falando sobre religião. Aliás, primeiro eu queria falar que foi bem legal aquele mapa, né, que mostra do Brasil, porque aí a gente viu 500 mil vezes aquele da Palestina, mas quando a gente vê uma vez aquele do Brasil, tem um impacto diferente, né, que ele traz para a nossa realidade. E aí, da mesma maneira, você falando da religião, aqui no Brasil não existe uma lei que diz que a gente tem liberdade religiosa, mas é a mesma coisa que a gente vê em relação às religiões de matriz africana, que são perseguidos, né, então tem um grande preconceito e daí é assim, em teoria aqui é legal eu poder escolher a minha religião e a gente já sofre com isso. E daí a gente pensa, imagina lá que é lei, né? Então assim, é muito mais intenso, daí é só essa reflexão mesmo. Eu sou professor de História da África há um bom tempo e acompanhei várias coisas nesse sentido. Por exemplo, teve gente no Brasil que foi demitida porque falou do candomblé em sala de aula. Existe uma lei que obriga o Estado, inclusive a lei 10.639, foi uma conquista do movimento negro, que a princípio obriga o Estado a patrocinar o ensino de África, cultura brasileira e assim por diante. Aí quando a professora vai na sala de aula falar das religiões matriz afro, vai alguém da instituição e fala, você não pode trazer o termo para dentro da sala de aula. E aquela coisa, na boa, gente, na boa. Além de tudo, as ideologias que eu estava falando anteriormente, elas são baseadas numa coisa que é bastante importante para nós, que é a forma como a própria educação manipula as pessoas para que nós vivamos sempre à sombra da Casa Branca, olhando o mundo a partir da Casa Branca. Porque, inclusive, essa ideia eu fico curioso, eu particularmente não tenho religião, agora eu respeito todas elas, inclusive as africanas, que as pessoas falam bobagem sobre as religiões matriz afro, isso não tem nada a ver com a própria realidade da religião. Só para pegar um exemplo típico é o pobre do Exu. Eu sempre com pena dele, porque não, o Exu está o Exu apanha muito nada no Brasil, né? Associa um cara com o diabo, associa um cara com um monte de coisa, tal. Eu não sei se vocês sabem um pouco da história, mas tudo tem história. A própria associação de Exu a Deus, primeira coisa, gente, não existe, para quem tem medo aí quando vê um ebó, uma macumba na rua, não precisa correr para o outro lado da rua, nem se benzer na rua, não tem problema nessa coisa. Porque não existe, nas religiões afro, diferente das demais de outras religiões, não existe uma ideia de bem e mal total como existe no cristianismo.
só o judaísmo cristão tem uma ideia de um demo e de um Deus. É a única religião do mundo que tem essa ideia. De que você existe o bem absoluto e o mal absoluto. Todas as demais religiões do mundo são muito mais interessantes em vários sentidos. Todo mundo gosta um pouco de mitologia grega, que vem nos filmes, tal. Você pega Zeus, o deus grego, o cara é bonzinho quando quer, mas quando ele quer ser ruim, ele é o diabo, certo? Ele não tem moral nenhuma, ele mente, ele fala um monte de coisa. Os orixás também são meio assim, eles são muito humanos em vários sentidos, certo? Não existe o bem. A ideia do povo de Exu ser associado ao templo tem a ver com a história. Quando os negros começaram a tocar nas senzalas para iniciar os seus cultos, eles tinham que abrir o caminho, estabelecer o contato com os orixás. E o papel do Exu é exatamente esse. Ele é o orixá mensageiro, ele é o orixá ponte. É ele que faz a conexão com os orixás. Então, quando os negros começaram a tocar o batuque, a única palavra que os portugueses entendiam que ia sair dali era Exu, que era o canto de Exu. E associaram logo, como tudo que era negro era do templo, associaram Exu ao templo. E o pobrezinho não faz nada de mal para ninguém, é tranquilíssimo, o cara, muita gente fina. Mas eu estou dizendo isso porque qual é o problema? A gente, na escola é a mesma coisa, a gente começa a falar do tema racial, e ao mesmo tempo, só para. Já que eu estou falando de escola, já está aqui, ao mesmo tempo, as escolas ensinam coisas assim, quer ver? Aqui, ó. Aqui é um livro didático de uma escritora chamada Formando Cidadão, o nome é um escândalo, certo? Que é um liga-ponto para criança de segundo, terceiro ano. Aqui, meninos podem fazer, meninas podem fazer. Aí tem tipo, usar brinco, jogar futebol, usar cabelo comprido, lavar louça, certo? Então, gente, qual é o problema? A criança tirou 0. Uma amiga minha, porque a criança ligou tudo. É verdade. Eu vi que é uma amiga minha. A criança ligou tudo a tudo. Você tem, não? Porque não usar brinco, então você podia só. Ou, por exemplo, a escola ensina isso. Aqui, circule qual é a família feliz. Aí você tem o garotinho lindo, todo mundo brincando, e a família negra. E por que vocês vão fazer? Ou essa daqui, profissão, certo? Você tem professor, médico, ele tá com, é um dentista, certo? E o negrinho lá, o porta-mão. Essa daqui é um escândalo. Liga o ponto. Então você tem. Já tem um problema de detalhismo, né? A mulher mais jovem é professora, a mais velha é secretária. Agora, gente, o que chama atenção no casamento? Ela já nasceu para vassoura também, gente. Essa coisa de que ela já nasceu para servir. Ou ainda, como só para todo mundo, aqui é um livro de física. Então, menino, repulsão, menina, repulsão, menino, atração. É assim que se ensina física em algumas escolas. É escola particular. 2013. É cruel. 2013. Porque ao mesmo tempo que nós somos bombardeados por uma série de ideologias que são falsas, há todo o processo na educação, na religião que faz com que a gente reforce. E é por isso, inclusive, que atividades como essa são importantes. Porque nós temos que criar, enquanto classe, uma contra-ideologia. Nós temos que nos aproximarmos da verdade, nós temos que discutir, nos formarmos, nos informarmos, para poder, inclusive, tirar essas ideias da cabeça da classe trabalhadora, poder unificá-la e a partir daí estarmos juntos. E é tudo isso que a burguesia não quer. Mas vai dar uma questão? Obrigado pela explanação de hoje. Eu queria perguntar sobre o projeto de branqueamento que ocorreu no Brasil, até em relação àquele quadro que você mostrou, né? Eu achei impactante, né? Eu acho que
eu desconheço, né, assim, em que momento, né, a migração europeia foi trazida para cá, né, quem foi que encabeçou isso, né, esse projeto de branqueamento, se teve envolvimento da igreja, né, enfim, mas essa localização histórica mesmo, né. Alguém vai ser levantado a mão? Boa noite, professor. Então, eu achei muito interessante, né, os slides e eu queria que você discorresse um pouco do que você falou no começo, né, as semelhanças entre o que acontece aqui no Brasil com o processo de segregação, de massacre do povo negro e o que acontece lá na Palestina, porque muito das armas que vêm de Israel, que estão matando o povo palestino, também vêm nas favelas e matam o povo negro da periferia. E a importância das relações econômicas nesse sentido, como que o capital ele se desenvolve a modo de oprimir, de certa forma, igualmente, esses diversos setores que parecem muito distantes entre si, se você olha de uma perspectiva de fora. Primeiro, em relação à coisa do branqueamento, gente, aqui muitos de vocês, brancos, devem ser descendentes de italianos, portugueses, espanhóis que vieram para cá. Lembrando, esse povo veio para cá e se lascou também, né? Ninguém veio para cá com a boa. Muita gente foi metida em faixa de senzala e assim por diante. Mas o quadro é parte da propaganda efetiva do mesmíssimo período. Certo? Do mesmíssimo período. Só para vocês terem uma ideia, quem são os articuladores disso? Os nomes no Brasil, os dois grandes nomes são Silvio Romero e Nina Rodrigues. Silvio Romero tem uma maldita praça aqui na Zona Leste, bem famosa. Eu já fui, hoje eu não faz tempo que eu não vou, mas quando eu era moleque de 16, 17 anos, a gente, todo ano a gente fazia uma movimentação da negrada da Zona Leste, do ABC, vinha para cá, colocava uma placa na praça, os Domingos Palmares, no lugar do Silvio Romero. Por quê? Ele escreveu um livro chamado Os Africanos no Brasil, que é de 1890 e pouco. É do mesmo na época do quadro. E esse livro era lido no Congresso Nacional da época, defendendo a vinda para cá, do pagamento, inclusive, da passagem de italianos portugueses para virem para cá. Porque eles acreditavam em todas as letras, diziam o seguinte: ou não embranquece ou não tem futuro. Então, o projeto de branqueamento, ele vem daquele período. Agora, qual o problema? Só para vocês terem uma ideia de como eles eram sérios em relação a isso. O modelo Lobato, como eu disse, dizia: o melhor é matar tudo mesmo, chamar tudo para os campos para resolver o problema. No outro setor dizia: não, vamos embranquecer para a miscigenação. E eles começam a defender essa ideia, e um cara que estudou com o Silvio Romero, o Nina Rodrigues, que é maranhense, ele foi no Congresso das Raças em 1912. E ele defendeu, tem uma tese de mestrado ou doutorado. Ele defende o seguinte: que em 100 anos não existiriam mais negros no Brasil. Pois eu falo, tem muita gente aqui com prazo de validade vencida, já deveria ser branco há muito tempo e insiste em permanecer preto. É um problema de deixou passar, porque qual é o problema? Não, quem defende, tem que ter uma tabelinha lá, um quadro, um gráfico, vai todo mundo ficar branco até 2012. Agora, qual é o problema, gente? Eles não conseguiram fazer isso na prática, porque nós éramos a maioria da população, continuamos sendo a maioria da população. Agora, o problema é que eles fizeram isso na nossa cabeça. Porque 30 anos depois, foi um cara chamado Gilberto Freire criou uma coisa chamada o mito da democracia racial, que pegou essa história do branqueamento e deu uma nova cara para isso, que é nos dividir por tom de pele. Essas coisas. A gente pensa que tudo é meio natural, meio normal e tal. Por exemplo, essa ideia de que negros se definem por tom de pele só existe aqui no Brasil. Não existe nenhum lugar do mundo que seja assim. Só no Brasil que a gente é definido por ser mais claro ou mais escuro. Essa ideia vem lá da época do Gilberto Freire, que cria essa coisa que o Clóvis Moura, que é um intelectual negro, militante, muito importante, ele diz o seguinte: eles criam um amortecedor da luta de classe. Porque tenta nos diluir para dizer que não existe racismo no Brasil. Isso é muito ruim para a gente.
Certo? Agora, além do embranquecimento, a coisa do embranquecimento, eu estava dizendo, só para dar um exemplo, há muito tempo atrás, quando eu fundei o Núcleo de Consciência Negra da UFRGS, como fundador. Eu sempre uso esse exemplo, porque foi naquela época que eu peguei esse exemplo. Estava começando a escrever sobre cotas e tal, e começou a tentar pesquisar um monte de coisa. E eu tive a ideia, vamos ver um dicionário, como se define negro e branco. Porque o dicionário não é a ideia de um cara, não é igual o Aurélio, o cara que escreve o dicionário, nesse caso do próprio Aurélio. O dicionário, o cara pesquisa em todos, como a palavra é usada em todo lugar, e aí coloca um dicionário. Não sei se vocês sabem, vejam quando chegar em casa, mas está lá assim, no dicionário, negro, da cor preta, indivíduo da raça negra. Logo depois, sujo, encardido, tem até mostrado aqui que eu falei sobre isso outro dia. Sujo, encardido, muito triste, melancólico, funesto, maldito, sinistro. Está lá. Branco, tá. Da cor do cal, que é consultivo. Da cor do leite, que é saudável. Da cor da neve, que já não joga no primeiro mundo, certo? Porque na cor da neve no Brasil, né? meio esquisito. Aí depois tá boa, tá lá. Puro, cândido, ingênuo. Não estou brincando. Cara, aí o IBGE bate na tua porta e pergunta: tu é maldito, sinistro, funesto ou puro, cândido, ingênuo? Não, porque é isso. Porque quando pergunta qual é nós somos negros, nós sabemos que as pessoas têm isso na cabeça. Certo? E aí, por que estou fazendo isso? Porque isso provocou um embranquecimento esquisitérrimo no nosso país. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de nos assumirmos como negros. Em todo sentido. Aqui eu sempre digo, porque eu digo na minha própria história, todo negro nasce 2 vezes, no mínimo. Certo? Você nasce, depois você nasce como negro. Eu tive sorte que eu comecei a militar com 14 anos e eu renasci como negro em função da militância, como negro e gay, porque ali foi, imagina, em 78, no meio da ditadura, só dentro do partido eu tinha condições de ser o que eu era. Agora, tem negros e negras que vivem a vida inteira tentando passar por mim. Em todos os sentidos. É por isso que eu digo, cada um faz qualquer... Eu que uso esse rabinho esquisito, então cada um pode fazer qualquer bobagem no seu cabelo para a gente permitidíssimo. Agora, por exemplo, uma mulher negra, quando deixa de alisar o seu cabelo e solta seu crespo, eu digo que o crespo, quando sai do couro cabeludo da mulher negra, é como se a consciência estivesse saindo pelo couro cabeludo. Porque é uma atitude política. É totalmente política. Quer dizer o seguinte, eu tenho orgulho disso. Certo? Faz uma diferença muito grande. E é por isso, inclusive, que a gente não usa o termo pardo para falar de negro, porque o pardo é uma tentativa ainda de fugir da negritude. E só para finalizar, essa coisa do branqueamento, em 1980, quando, na queda da ditadura, foi a primeira vez que o censo perguntou sobre o quesito racial, 50% da população brasileira se disse branca. 50% deu 136 cores. Mas eram coisas assim, tipo azul, lilás, queimada de sol, tostada, e tinha uma que doía profundamente na alma, que era puxa para branca. Vocês entendem o que é ser uma pessoa que se qualifica como... Eu sempre penso em imagem, na coisa de estudar imagem, mas um ser humano que é uma coisa e se vê puxada para outra coisa permanentemente, ela quer estar lá, mas nunca vai estar, porque ela é o que é, mas ela puxa para a branca, ela vive em lugar nenhum. Isso, em termos marxistas, alguém chama de uma alienação, uma separação de si próprio profunda. Isso tem consequências na saúde mental, tem consequências na vida cotidiana, tem consequências de uma alienação psíquica mesmo, né? Exato. Quando fala em alienação em termos marxistas, a gente sempre discute isso. A opressão é uma forma de alienação muito profunda. A alienação do ponto de vista marxista é você viver separado dos modos de produção, daquilo que você produz, assim por diante. Mas o próprio Marx fala que a alienação ela vai se estendendo a todas as esferas da vida. Então, o capitalismo também nos aliena em relação aos outros. Quando um cara taca uma lâmpada na cabeça de um gay, mata uma mulher, dá uma facada ou uma cusparada no negro, ele não está vendo aquela pessoa como parte da sua própria espécie. Alien, a
palavra alien, da onde vem a alienação, é alien, o passageiro do filme. Você vai comentar o passageiro. Alien é alienígena. Alien é separado. Então, a gente usa muito alienado pensando, aquele cara é um alienado, sem noção, não é isso. Né? Em termos marxistas, um alienado é separado pelo sistema daquilo que é necessário. E às vezes ele se separa da própria humanidade e às vezes ele se separa de nós mesmos. Há um livro muito legal que é um Tornar-se Negra, de uma mulher chamada Neuza Santos Souza, que ela diz, por exemplo, as mulheres negras vivem em permanente luta contra a alienação delas à própria sociedade. Elas se sentem alienadas. Só para dar um exemplo aqui. A gente vai entrar no tema da solidão da mulher negra. É uma coisa dolorosíssima. Não falo isso porque não sou mulher, mas eu acho que é importante, porque as mulheres negras elas são ensinadas que são feias, que são objetos sexuais, que servem apenas para reproduzir e assim por diante. Então, elas se alienam da sua própria feminilidade, da sua própria sentimento de mulher. Isso é terrível. Em vários sentidos. Então, tudo isso está... Agora, o que nós temos que entender? Tudo isso está vinculado à lógica do sistema. Isso não é natural. Nada disso tem a ver com a humanidade. E sim com uma distorção da humanidade provocada pelo capital. O que mais? Eu posso? Pagar. Oi, Wilson, eu sou a Carol, prazer revê-lo, é muito bom te ouvir, viu? Eu acho que eu não falo só por mim, eu falo por todo mundo. Obrigada por estar aqui, eu milito aqui no Quilombo das Rosas também, sou professora. E eu tenho uma dúvida sobre um gráfico que você mostrou. Você mostrou um gráfico do encarceramento da população negra, né? E de que tantos por cento de brancos são encarcerados, eu não me lembro direito qual é deles aí, né? E aí, você até falou assim que à noite, pardo, já passou das 18 horas, né? E tipo, a polícia não tá nem aí, tá com um guarda-chuva, já é uma arma, né? E a polícia, que é uma polícia assassina, né? Que ela tem que acabar como militarizada, ela tem que ser do povo e servir ao povo, e é o que ela não faz hoje, eu acho que é isso aí mesmo, não é? Ela tem que ser do povo, organizada pelo próprio povo e servir ao povo, porque não é o que ela faz hoje, ela serve aos interesses de quem tem dinheiro, de quem quer ter as suas propriedades protegidas e tudo mais, né? Eu queria tentar entender como é que a polícia, a instituição, como é que ela chega nessas divisões de cores assim? Isso se apoia nessa ideologia do colorismo que você estava esmiuçando um pouco pra gente, né? Porque isso não tem nada a ver com classe, ou tem a ver, é isso que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Não. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu ia falar pra gente finalizar. Se mais alguém quiser perguntar, pra perguntar agora pra gente fechar. Você sabe que pode ficar falando a noite inteira. É melhor nem sabe. Wilson, eu queria perguntar, eu acho que juntando com a pergunta da Carol, é exatamente sobre colorismo. No seu livro você fala um pouco sobre isso, sobre essa discussão de neutralidade de pele. E é uma discussão que está muito presente no movimento negro. Eu ia falar hoje, mas eu acredito que essa discussão é muito antiga. Mas hoje, infelizmente, a gente tem uma radicalização à direita, inclusive dentro do movimento negro, de um setor do africanismo, do garveísmo, que defende a separação. E eles são muito de separar os negros por tonalidade. Né? Então, você é negro, você não é negro. E boa parte desses dados, né, tanto de violência, de encarceramento, a gente pega eles, os ditos pardos são as maiores vítimas, né, inclusive. Então, como é que a gente faz esse debate? Né? É isso, é o tornar-se negro da Neuza. Né? Aí a gente tem no movimento negro um período do movimento falando, não, se identifique negro, pardo é papel, tal, se identifique negro. E aí agora a gente tem um setor pequeno, mas um setor dentro do movimento negro, não, você não pode se declarar negro, você é outra coisa. Então a pessoa fica nesse, né, não tem lugar para ela. Né? Wilson, e
assim, só para complementar e para finalizar, o que eu gostaria de saber é numa perspectiva marxista. Como é que a gente olha para essa situação? Eu tenho uma dúvida mesmo, assim, de uma perspectiva marxista dessa situação. Porque eu vejo que isso está se transformando num movimento aí que, né, numa ideologia, assim como você disse, né, mais cedo, do termo ideologia, né, do que é ideologia. E aí de como a gente analisa isso de uma perspectiva marxista. Wilson, eu tenho mais uma. Você falou a respeito de Israel usar, por exemplo, a bandeira LGBT para vender uma suposta democracia. Queria que você falasse um pouco de como isso é usado para capturar uma parcela da esquerda, que é a New Left, né? Para vender essa máscara de um socialismo que não existe na realidade. Tá legal. Gente, E aí a gente finaliza. juntar tudo e no máximo 10 minutos. Primeiro, tá, em relação à classificação de coisas, essa classificação ela é toda errada do IBGE, mas ela vem do IBGE, certo? Não sei, todo mundo recebeu o IBGE aqui no centro. Eles classificam, eles criaram no IBGE oficialmente é preto, pardo, branco e amarelo, que é uma coisa bizarra. Certo? Amarelo, sempre uma dúvida, quem é amarelo, se é asiático ou indígena. E qual o problema? Nenhum dos dois são amarelos, né, gente? Na boa. Então, a classificação é uma classificação criada pelo Estado, já baseada no mito da democracia racial, que criou esse espaço para o não branco, certo? Para o não negro, não branco. Agora, então, o que a gente estava falando? E aí, como a polícia lida com isso? Só para contar uma história pessoal. Quando você é antigo, é que sempre tem história para contar. Não, por exemplo, eu sou dessa época que a gente usava, mas eu tenho até hoje minha camiseta dessa época, que diz 100% negro. Foi parte fundamental da reorganização do movimento negro a gente lutar pela ideia de que, ao contrário do que o Estado dizia, nós todos nos víamos como afrodescendentes, independente do tom de pele. Era uma luta contra o mito da democracia racial, era uma luta contra essa fragmentação que estava colocada pelo movimento. O que aconteceu no decorrer da história, isso foi retrocedendo, e é um retrocesso muito perigoso. Inclusive um retrocesso que o movimento negro assimilou sem entender uma coisa simples. Só para dar um exemplo, a base do apartheid na África do Sul também foi essa. Na África do Sul, o movimento era, a população era dividida em pretos, que eram chamados de africanos, que eram os negros de pele escura, colored, que quer dizer colorido ou mestiço, indianos e brancos. Certo? Então, o movimento negro hoje está usando a mesma classificação que você usava no apartheid, separando negros e mestiços. Na África do Sul, isso era usado, inclusive, por exemplo, um mestiço poderia ser professor numa escola para negro, o negro não. O mestiço tinha vantagens econômicas na sociedade do apartheid, o negro não. A moradia do mestiço é diferente. Só para dar um exemplo, pelas leis do apartheid sul-africano, os mestiços poderiam ter negócios como o pequeno comércio, especiaria, esse tipo de coisa. Os negros não. Então, usava do tom de pele para nos impedir. Qual é o problema? Nós introduzimos essa discussão, de certa forma, aqui no Brasil, de uma forma muito ruim. Muito ruim. Não que ela seja nova, hein? Porque essa coisa... Quando eu estava no núcleo de consciência negra da USP, tinha um cara chamado Batista, que era um racialista. Esse cara aqui são pessoas que consideram que raça é o elemento mais importante da realidade e que desconsideram o tema de classe, que eu quero pegar depois. Mas aconteceu uma coisa que virou piada na USP, que eu sempre dirigia as assembleias do núcleo de consciência negra. E teve uma assembleia que eu estava na mesa para dirigir, e nós éramos pouco, só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na USP em 85, eu fui o único aluno negro da história da USP em toda a minha vida. Eu fiquei 20 anos na USP, com graduação, mestrado, essas coisas todas, eu nunca tive um professor negro dentro da USP. E era o único aluno negro da faculdade, de todo o departamento de história. Então dá para imaginar que a vida era qualquer história. Mas de qualquer forma, quando eles reuniam os negros da USP, nós éramos poucos, o Batista começou a fazer o seguinte: eu estava na mesa, ele levantava uma questão de ordem antes de começar a reunião e falava:
o Wilson tem que fazer ele sair da mesa porque o Wilson não é preto. Aí, por isso que eu falo que eu nasci 3 vezes. Eu nasci uma vez, depois eu nasci como negro, aí eu fui votado que era negro, porque eu não sei isso. A Assembleia não sabia como resolver, aí eu coloquei em votação. Proposta 1, o Wilson é preto, fica na mesa. Proposta 2, o Wilson não é preto, sai da mesa. E ganhou a proposta 1, então eu fiquei muito feliz. Que eu fui oficialmente votado preto. E aí, e era uma piada, porque agora imagina, toda vez que se reuniu o núcleo de consciência negra, ele queria votar isso. Aí virou uma piada aqui no seguinte: reunia negrada lá no Teatro da História, aí eu ia pra mesa e alguém de sacanagem gritava, Wilson é preto? Ele não é! E começava a sentar. Agora, bom, parece engraçado hoje, mas a gente fazer essa discussão muito séria aqui no momento, que isso é uma forma de dividir o movimento negro. O Cabregueiro Munanga, que é um antropólogo da UFRA, diz o seguinte: o movimento negro brasileiro está desaprendendo com as ideias pós-modernas, as ideias essas de fragmentação, colorismo, empoderamento, assim por diante, está desaprendendo que a união faz a força. E se assumir, gente, aqui não é um problema de nome. No livrinho aqui que eu percebi, tem um artigo sobre isso, e o título do capítulo sobre a autodeclaração é uma frase do Fanon, que é um psiquiatra e marxista negro, que diz o seguinte: tendo escolhido o campo de batalha, entrei na luta. Por que a gente cita essa frase? Porque quando você se assume negro na sociedade, você está se assume junto com isso toda uma carga histórica, toda uma antecedência, toda uma ancestralidade que te coloca num local social de que você foi parte da história dos de baixo nesse país. E que você não tem como ideal embranquecer para ser alguém, para virar gente. Então isso muda a consciência das pessoas. Isso é importante para a luta. Isso é importante, inclusive, para a conscientização. Então, do ponto de vista marxista, nós defendemos a mais ampla liberdade de autodeclaração. Inclusive, que pode, depois que as cotas foram implementadas, tem gente que fala, do próprio movimento negro, que fala assim: ah, não pode se autodeclarar porque o cara é branco e se diz preto só para entrar na faculdade. Gente, olha, para cada um que minta na seleção das cotas para entrar na faculdade, o fato de abrir essa discussão faz com que milhares de negros e negras entrem na faculdade. E nós estamos do lado desses milhares de negros e negras que se autodeclaram, não do cada um branco safado que se diz que mente que é negro. Não é por aí que a gente resolve o problema. E o direito à autodeclaração para nós tem que ser amplo. Assim, do ponto de vista marxista, para nós é igual o direito de autodeterminação dos palestinos. Aliás, só lembrando disso, uma das leis do apartheid de Israel, não sei se é rígido, mas está na lei. De ontem, inclusive, eu estou escrevendo um artigo que a gente vai publicar no site. A lei diz o seguinte: só judeu tem direito à autodeterminação, palestino não tem. Como é um Estado judeu, está escrito na lei. Os judeus têm direito à autodeterminação, os palestinos não têm. Certo? Então, aqui é a mesma coisa. Em relação a quem nós somos, nós temos a mesma coisa. Assim como as pessoas têm o direito da sua autodeclaração de comunicação sexual, identidade de gênero, esse tipo de coisa. Se uma pessoa fala que é mulher, uma pessoa trans fala que é mulher, não sou eu que vou questionar se ela é mulher ou não é mulher. E hoje o movimento LGBT questiona se é mulher ou não é. A autora do Harry Potter, que muita gente leu por aí, ela é completamente contra que as mulheres trans se digam mulheres. Certo? Então, essas ideologias são ideologias que não servem para nada para nós. Para nada. E dentro dessa coisa toda, eu acho, então, para nós é um retrocesso a coisa da fragmentação. Agora, lembrando, a fragmentação está a serviço também de uma perspectiva política completa. Tem a ver com várias coisas. Só para dar um exemplo, por exemplo, juntando duas coisas. Todo mundo já deve ter ouvido o termo racismo estrutural. Todo mundo usa. Só um aviso, sempre aviso, porque nem todo mundo entende isso muito bem. Nós somos contra, nós pessoas somos contra o uso desse termo na sociedade. Por quê? Porque o que aparentemente, porque muita gente entende que o Silvio diz uma coisa que não diz. O Silvio da Almeida é o autor da tese aqui no Brasil, que vem lá dos Estados Unidos. O Silvio, inclusive, é um amigo pessoal meu há mais de 20 anos, o ministro hoje, certo? Não nos vemos com tanta frequência ultimamente, mas é sério, nós militamos juntos há muito tempo. E o
sair junto, essas coisas todas. E o Silvio de Almeida, sempre divergências com ele, mas de qualquer forma, o que ele diz, porque muita gente diz que quando a gente fala em racismo estrutural, ele está falando que o racismo está na estrutura da sociedade como um todo, o que nós concordaríamos a princípio. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele diz outra coisa, ele diz que o racismo está na estrutura de determinadas instituições e por isso que o papel de negros e negras na sociedade é, usando uma frase dele, conquistar postos de privilégio e poder nas instituições da sociedade para conseguir combater o racismo. Então, a tese do racismo estrutural defende por tabela que para você combater o racismo, você tem que entrar nas estruturas da sociedade capitalista. É isso que ele defende. Nós não defendemos isso. Não é que a estrutura está nas estruturas, não é que o racismo está... Então, por exemplo, por isso que ele ser ministro, para ele, é parte do combate ao racismo. Só que combate ao racismo é esse, gente, que eu sempre eu digo isso que eu conheço o cara. Ele enfiou a cabeça, feito uma pessoa num buraco, e não tira a cabeça de lá durante todo o processo da Palestina, porque eu já vi o Ciro defendendo publicamente que Israel é um apartheid em movimento negro. Ele defendia isso, até antes de ser ministro. Esqueceu? Não é que esqueceu, ele não usa para isso no governo Lula. Não, ele não, vocês viram que ele não se pronuncia coisa nenhuma? Acontece um monte de crime no país. Isso. Calado. Não, é uma vergonha. O cara está calado diante do genocídio, diante do aumento, diante da privatização dos presídios, qualquer coisa. O cara fica calado. Se posicionar, ele se queima. É claro. E qual o problema? Porque ele é a comprovação da tese dele e ele é, ao mesmo tempo, a negação de que a tese existe. Porque ele está num local de prestígio e poder e não faz nada. Continua governando para a mesma burguesia que vem lá dos senhores do engenho. Então, esse problema está colocado, e esse problema para nós é muito importante. É muito importante, que tem a ver com a coisa da chamada nova esquerda. Porque qual é o problema, gente? Na boa. Nós, inclusive, vocês sabem, quem conhece o PSTU sabe que nós não temos nenhuma identidade com o governo Lula. Nós votamos no primeiro turno na Vera, que está aqui presente, que é uma honra para a gente, nossa presidente, candidata a presidente. No segundo turno, votamos no Lula, por uma questão que tem a ver com a avaliação naquele momento, mas desde o primeiro momento nós somos uma oposição de esquerda e socialista ao Lula. E aqui o e socialista faz toda a diferença, certo? Porque não basta ser oposição de esquerda esses governos que estão colocados aqui agora. Vocês acompanharam o que aconteceu na Argentina agora, certo? Sim. Aliás, meu, há uma coisa em comum da extrema-direita mundial, que eles frequentam todo mesmo o cabeleireiro, né? Que chamava na minha infância cabeleireiro pombo. Faz merda na sua cabeça. Não, você pega o Trump, o Bolsonaro, esse Milei, eles têm uma aparência toda especial. Mas por que o Milei ganhou na Argentina? Não porque a massa vai à direita, essa coisa mesmo. Porque hoje tem uma esquerda no Brasil que eles vivem com o fantasma do fascismo dentro do armário de casa. É uma coisa impressionante, certo? Você tem um setor da esquerda que sai de casa, abre a porta e solta o armário do fascismo. E tudo é o fascismo que está se aproximando, então, no nome do fantasma do fascismo, você faz qualquer coisa. Então, para defender os palestinos, não denuncia que tem apartheid na Palestina, não denuncia o governo Lula quando faz as merdas que faz, e assim por diante. Certo? E o que acontece? Essa chamada esquerda, um setor dela já deixou de ser esquerda há muito tempo. Por exemplo, eu sou fundador do PT, carrego isso no meu currículo, sou um fundador do PT, eu comecei em 1988, o PT foi fundado em 80, então eu fiz filiação para o PT, filiei o PT, tal. Só que o PT de trabalhadores não tem nada há décadas. Agora, tem uma esquerda, mesmo o PSOL, o PCB, o Racha, o PCB e assim por diante, que se colocam à esquerda do governo hoje, mas na verdade são apoio completo ao governo, do ponto de vista das suas medidas estratégicas. E aqui o problema para nós não é simplesmente a gente ser do contra, querer sempre ser oposição a nada. É um entendimento completo. Não há uma saída negociada para a burguesia no não há. Não há possibilidade de acordo. Não há. E quem sente isso na pele, eu sempre digo,
Se essa esquerda começa, o que nós estamos tentando fazer, a abertura do Quilombo das Rosas aqui, é parte do processo do PSTU, como nós abrimos a Casa Luísa Marim lá na Brasilândia, a gente não vem para a periferia porque simplesmente a gente mora, as pessoas moram aqui. A gente está indo cada vez mais para a periferia porque nós entendemos que se nós queremos cumprir o nosso objetivo estratégico, se nós queremos cumprir o nosso papel na sociedade, nós temos cada vez mais estar na periferia, porque é aqui na periferia que as pessoas dizem o seguinte: não tem jeito, não dá para esperar. Não dá para esperar meus filhos ser mortos, não dá para esperar morrer de fome, não dá para esperar eu não ter emprego, não dá para esperar. Nós temos que achar uma alternativa para a sociedade. Essa alternativa passa pela nossa organização e essa organização passa pela construção de um instrumento para fazer a revolução. Esse instrumento nós chamamos de partido. Sim, o PSTU é o único partido que pode fazer isso? Não, mas a gente quer que surja um outro, surjam mais. Agora, o problema é que ou você mantém uma sintonia com essa perspectiva, ou você está enganando as pessoas. Porque é isso. O governo Lula está falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, gente. O que pode acontecer de pior, e que pode acontecer mesmo, é que haja uma nova desilusão com o governo Lula, com a chamada esquerda, e novos Bolsonaro dentro da frente. Porque, inclusive, aquilo que aconteceu no Brasil de 2016 para cá, lembrando muito do conservadorismo que foi implementado pelo governo Lula, veio do governo Bolsonaro, veio do governo Dilma. Ninguém se compara com o governo Bolsonaro, mas o que a Dilma fez, por exemplo, com a Carta do Povo de Deus, o corte do kit de homofobia, o engavetamento de medidas em relação à população negra LGBT para fazer acordo com os evangélicos. Segurança Nacional. Segurança Nacional, o GLO, a lei de drogas, assim por diante, tudo veio da casa. Então, essa coisa, para finalizar, um convite que eu faço é que a gente siga discutindo, siga conversando, mas que principalmente aqueles e aquelas que não são ainda do PSTU venham nos conhecer, venham conhecer o que a gente pensa e porque a gente defende veementemente que é necessário, mais do que nunca, e é necessário com urgência, a gente organizar uma alternativa revolucionária, uma alternativa socialista, não só do conjunto da classe trabalhadora, mas principalmente do conjunto daqueles dentro da classe trabalhadora que, além de sofrer exploração, sofrem racismo, LGBTfobia, racismo, assim. Espero que eu tenha ajudado para que todo mundo pense um pouco sobre isso. Wilson, obrigada. Gente, eu queria... Fica aqui, não vai embora não, vai fumar não. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Eu queria agradecer o Wilson por essa atividade maravilhosa. Ele passa um pouquinho do tempo, mas a gente fica super feliz, porque está muito legal e a gente quer ouvir mais, né? Esse espaço é de vocês, é um espaço dos trabalhadores e trabalhadoras, para a gente ocupar, para a gente fazer atividade. O pessoal está com a feirinha aqui, então deem uma passada nas banquinhas. Tem livro, tem roupa, tem as meias.